Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Ney, pela vida da pastora Andréia. Vocês também são referência para minha casa, para minha vida. Eduardo ama muito vocês. E louvar a Deus também pela vida da Marli, que é uma amiga, alguém com quem eu posso contar, estando aqui na Nasci ou não. A Marli não é Deus não, mas ela é socorro presente na hora da angústia. Eu te amo, Marli. Deus abençoe sua vida. Igreja, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 6. Não, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo 2. Oh, aleluia. Vamos ler dos versos 18 em diante. Gente, de onde saiu Gênesis, capítulo 6, hein? Ah, tá, é porque está aqui do outro lado já é o 6, aí confundiu minha mente. Gênesis capítulo 2, versos 18 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Diz assim o texto. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como ele lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem, todavia, não se achava uma adjutora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. E então tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomara do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. E disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Até aqui você diga amém. Camila, mas é culto de casais? Não, é uma manhã dominical. Porém, nós temos a mania, muitas vezes, de achar que esse texto de Gênesis, ele acaba por se tornar o texto áureo, né, da vida conjugal, ou da especificidade de macho e fêmea na Bíblia. Não, ele também é isso, mas ele não se resume somente a isso. Na verdade, todo o livro do Gênesis, tenha isso em mente, todas as vezes que você parar para meditar no livro do Gênesis, ele é um livro que ele traz consigo um poder muito grande, o poder da comunicação de Deus para o homem, na área do relacionamento, não necessariamente de um para com os outros, mas soberanamente de Deus para com a humanidade. Quando você olha o livro do Gênesis, sobretudo depois da criação, ou até mesmo na criação, em Gênesis 1, você vai estar diante de um Deus que está nos dando a oportunidade de saber qual é a forma ideal que em sua mente ele deseja relacionar-se com o homem. Então o livro do Gênesis, ele não traz só a criação no que tange a narrativa de como céus e terra foram criados, mas ele traz, na verdade, a narrativa intencional de Deus, ou seja, o motivo pelo qual eles foram criados e a forma como Deus deseja se relacionar com a humanidade. Aqui estão os maiores segredos dos princípios que Deus deseja que o homem tenha no seu relacionamento para com Ele. Por exemplo, logo no início a gente já estabelece alguns princípios de que, na verdade, o homem só pode se relacionar com Deus por intermédio da sua palavra. Ainda na criação, ainda no primórdio dos tempos, Deus já revelava e já manifestava esse princípio muito antes de conversar, como diríamos aqui, bem abrasileirado, né? Muito antes de conversar tete a tete, né? Diante de Adão, muito antes da sua criação. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 1, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E como é que era? O texto diz: havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e
houve luz. Acabamos de trazer a narrativa dos primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis. Aqui já tem alguns princípios. Por exemplo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus se movia, era o Espírito de Deus. Ele se movia, mas ele não fazia nada. Complete aí para mim, para você ativar seu raciocínio. Ele se movia, mas ele não fazia nada. Não é o espírito de Satanás que se move, não é o espírito das trevas. Nós estamos falando dos princípios. E do princípio, o espírito é o de Deus, mas ele não faz nada, ainda que seja o espírito de Deus. E aonde está o princípio? Aqui. O texto diz que as coisas que agora existem e passamos a ver só passaram a existir depois que a palavra de Deus se manifestou, para comprovar aquilo que diz o autor da carta aos Hebreus, quando afirma: porque céus e terra, tudo que existe e tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas foram criados pelo poder da sua palavra. Então a primeira coisa que Deus quer que nós saibamos é que Ele se move para executar por intermédio da sua palavra. Então Deus, por mais que tenha criado o homem para relacionar-se com Ele, Deus não está se relacionando prioritariamente com as emoções do homem, ou seja, não são as suas emoções que movem o braço forte de Deus. E o que move o braço que executa, o braço que opera, o braço que traz à existência aquilo que não existe, que move aonde ninguém move, que faz aquilo que ninguém mais pode fazer, a sua palavra. Deus estabelece como princípio que Ele só reage diante da sua palavra. Isso é muito importante você ter em mente, porque senão você já compromete o seu relacionamento com Deus no início, ainda que você esteja falando com Deus. Por exemplo, quem está se movendo é o Espírito de Deus, mas enquanto a palavra de Deus não se manifesta, não tem sol. Enquanto a palavra de Deus não se manifesta, não tem luz. Enquanto a palavra de Deus não se manifesta, não tem porção seca. Enquanto a palavra de Deus não se manifesta, não tem espécies, não tem animais, não tem relva. Enquanto a palavra de Deus não se manifesta, não há execução da manifestação do poder de Deus. Então, falando bem rasgado para todo mundo entender, pode ter até mover, se não tiver palavra, não haverá manifestação de poder. Então Deus já está deixando isso muito categoricamente. Segunda coisa que nós precisamos aprender acerca de como Deus deseja se relacionar com a humanidade. A palavra de Deus, compreendendo que ela é prioritária e a única forma de chegar a Deus e de vermos a manifestação do poder de Deus chegando a nós, impõe como regra que fé não é prioritária, é secundária. Secundária a quê? A manifestação da palavra. Diga comigo, primeiro palavra. Está fraco, diga, primeiro palavra, depois fé. E como é que funciona isso na verdade na nossa cabeça? Eu acho que por acabar a ser ou a ter uma fé estimulada muito mais pelos nossos cultos devocionais do que ao invés de pela vida devocional na palavra, acabamos por praticar um raciocínio que na teoria até parece que está certo, mas na prática não funciona. E eu vou te falar por que não funciona. Não funciona porque não é um princípio e Deus só corresponde aos princípios que Ele estabeleceu. E o que não funciona, Camila? Vou lhe dizer. Na teoria você sabe que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas na prática você coloca a fé acima da palavra. Na prática você diz, eu preciso ter fé, porque se eu não tiver fé, eu não vou ver milagres. Porque se eu não tiver fé, não vai haver manifestação do poder de Deus. Você coloca a fé em primazia sobre a palavra. E a fé até tem primazia na nossa vida, mas jamais sobre a palavra. Por exemplo, muitas pessoas têm que lidar quase que diariamente com a frustração. Não por não crerem em Deus e na manifestação do seu poder. Não por não crerem que Deus faz, mas porque elas não acreditam que tem fé o suficiente para Deus fazer. Então, normalmente a gente leva para a vida o seguinte contexto, a seguinte forma de pensar. Isso e aquilo que eu queria que acontecesse, não aconteceu, mas se eu sou crente, sei que Deus tem poder. Então por que não aconteceu? Porque o problema é que eu não tenho fé o suficiente. É assim que a gente começa a viver. E Camila, está errado? Tá, e eu vou te mostrar onde está o mecanismo do erro, pela palavra de Deus. Eu não, o Espírito Santo. É porque você, na prática, sabe que a palavra de Deus tem a primazia de tudo. E por que a primazia de tudo? Porque Deus é o verbo.
Cristo é o verbo encarnado. Filipe diz: mostra-nos o Pai. Quando Jesus disse: eu vou para o Pai, ele diz: ora Filipe, tu ainda não vê o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. E o que João mostra na manifestação do Filho, capítulo 1 do seu livro? No princípio era o verbo, aqui está manifestado em Gênesis 1. E em Cristo nós vemos essa manifestação em carne. Então quem é Jesus? Jesus é a manifestação da palavra de Deus em carne entre nós. É a forma como Deus se relaciona conosco. Por isso ele está em primazia a tudo, inclusive a fé. Então no mecanismo de raciocínio, a gente pensa assim: tal coisa e outra não acontece porque eu não tenho fé. Porque se eu sou crente e creio no poder de Deus, sei que Deus pode, sei que Deus tem, sei que Deus faz, sei que Deus é. Ora, se sei que Deus pode, sei que Deus tem, sei que Deus faz e sei que Deus é, por que não está sendo na minha vida? Por que não está fazendo na minha vida? Por que não está acontecendo na minha vida? E então, uma vez que como crente você não culpa a Deus, culpa então a si mesmo, dizendo: o problema está na minha incredulidade, o problema está é que eu não tenho fé o suficiente, porque a Bíblia diz: se credes verás a glória de Deus, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na verdade você tem até fé, o problema é que você utiliza ela de forma completamente equivocada, dando a ela um status que sua palavra pode ocupar. E isso acaba criando em você a seguinte forma de se relacionar com Deus: no lugar que deveria ter primazia a palavra, está a primazia da expectativa da fé. E por isso ela não é o suficiente. Ela é uma fé motivacional. Ela é uma fé que só dura 2 horas de um culto, enquanto o louvor está cantando, enquanto a palavra está sendo pregada. Ela é uma fé sensorial. Por quê? Porque ela não é despertada pela palavra. E por que não é despertada pela palavra? Porque você não tem a palavra em primazia. Então, na verdade, a sua fé, que você acha que não tem, funciona em você da seguinte forma: na prática, na teoria você não prega isso, mas na prática, o que você e eu vivemos quando não colocamos a palavra em primazia, é isso aqui que eu vou dizer agora, ó. Você faz o seguinte, ó: já que eu creio que Deus pode e não fez, se não fez, a culpa não é de Deus, é porque eu não tive fé. Então, a sua mente funciona assim. Ou talvez você não perceba, mas o resultado do que você está comunicando para Deus é isso aqui, ó: Deus então depende da minha fé para ter poder de fazer aquilo que eu preciso. Só que nessa manhã você tem que de uma vez por todas colocar na tua cabeça que Deus não depende da tua fé para nada. Diga isso para 3 pessoas sem preguiça, senão eu vou repreender a preguiça. Diga isso para umas 3 pessoas e diga: Deus não depende, diga, da sua fé para nada. Deus não precisa da sua fé para nada. Deus não é refém da sua fé. Volta para Gênesis 1 e então você vai entender. No princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu volto a dizer, quem está se movendo é o Espírito de Deus. Ele está se movendo, mas ele não faz nada. Por quê? Porque Deus só reage diante da sua palavra. Quer que suas orações sejam respondidas? Orem de acordo com a palavra. Fé verdadeira e genuína não sente, fé sabe. Ore a palavra e Deus vai te responder. Peça pela palavra e Deus vai te responder. Você diz assim: eu sinto que eu ainda não tenho fé o suficiente. Se você sente que não tem fé o suficiente, não é falta de culto, não é falta de Deus, não é falta de amor. O que está acontecendo é que você tem escassez de palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da... Então, se você tem incredulidade, não é frieza espiritual, não é falta de emoção, não é psicopatia na mente. O problema é que você acha que fé é sentimento. E fé não tem a ver com o que eu sinto, fé tem a ver com o que eu sei. Então veja bem, no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora vamos lá, execução de poder. Olha Gênesis 1, gente, vocês vão entender o que o Espírito de Deus quer virar na nossa vida a partir de hoje. Olha o que ele diz. E disse Deus, agora sim verbo, agora sim palavra. E disse Deus, haja luz. E você conhece o texto, o que aconteceu? E houve luz. Agora responda para mim com inteligência, preste muita atenção. Quem foi que disse quando Deus disse haja luz para haver luz? Quem foi que disse amém? Quem foi que disse eu creio?
Quantos dos anjos se levantaram e disseram: está ligada essa palavra, Jeová? Falando aqui, gente, para todo mundo entender, analise, não jogue emoção na Bíblia, analise do jeito que está escrito, diga o que está escrito e não o que você sente. Há manifestação de fé em Gênesis 1 para haver criação de mundo? Vamos lá, sem medo. Há manifestação de fé em Gênesis 1 para haver criação de mundo? O que há é manifestação de poder por intermédio da... Deus não precisa da minha fé para nada. Agora, essa não é uma manhã dominical onde você se reuniu aqui para ouvir um pregador dizendo que você não precisa ter fé. Não, eu só estou te dizendo para botar a fé no lugar certo. Por quê? Porque no teu mecanismo, dada essa forma que a gente vai levando a nossa vida, sem perceber o que você comunica diariamente através da sua incredulidade, é isso aqui: Deus depende da minha fé para ter poder de fazer. E isso está errado. Deus não depende da minha fé para nada. Quando eu creio, Deus pode. Se eu não creio, Ele continua podendo. Mas por que eu manifesto fé? Porque Deus não depende da minha fé para fazer nada. Eu dependo da minha fé para receber aquilo que Ele já fez. Preste muita atenção. A fé não é o lugar do depósito. Camilo, o que é a fé? Considere a fé o cartão do saque. Entenda, palavra é o lugar do depósito. Escondi a tua palavra no meu coração. Palavra é o lugar do acervo. Mentalize, medite. Estude ela até gravar, decore versículos chaves, manifeste a palavra, evoque a palavra, viva a palavra, pregue a palavra, cante a palavra. Uma igreja girada e que vive em torno da palavra é uma igreja forte, é uma igreja contundente, é uma igreja que avança, é uma igreja que prospera, é uma igreja que combate, é uma igreja que ataca, é uma igreja poderosa, é uma igreja escudada, é uma igreja respaldada. Agora transfira isso tudo para a vida de um crente que tem vida na palavra, é um crente respaldado, é um crente escudado, é um crente poderoso, é um crente que defende, é um crente que ataca, é um crente que ministra, é um crente forte. A palavra deve ter a primazia da nossa vida, porque quem é Deus? O Verbo, aquele que só pode compartilhar e manifestar sobre nós o poder dele, desde que nós tenhamos conhecimento de que poder é esse. Aonde está esse poder? Este poder está na sua palavra. Lâmpada para os meus pés, disse Davi, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Lucas capítulo 5, Pedro disse: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E lançaram e pegaram tantos peixes que o barco quase ia pique. Por que quase? Porque a palavra te leva ao limite, mas não te deixa naufragar. Quando você ora a palavra, canta a palavra, se direciona pela palavra, você vai viver riscos na sua carnalidade, mas vai viver sucessos da sua fé, pelo poder da palavra. Então veja bem, Gênesis 1 não há manifestação de fé, o que há é manifestação de palavra, e ela foi suficiente, sim ou não? Aí lá no verso 31 do capítulo 1 vai dizer assim, Deus diz assim, que depois de criar todas as coisas, Ele disse assim: eu tenho vos dado tudo. Obrigada, pastor. Tenho vos dado tudo. O que significa? Significa que tudo que você quer hoje já tem. Significa que tudo que você ainda vai querer também já tem. Significa que tudo que você deseja já foi feito. E o que você ainda não sabe que vai querer, mas um dia vai querer, também está pronto. Tenho vos dado tudo. Tenho vos dado tudo. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Então vamos lá, fé. A minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada, mas porque eu não posso parar de crer? Porque eu preciso crer? Porque eu preciso desenvolver a minha fé, expandir a minha fé, elevar a minha fé, meditar na palavra para ter fé. Por quê? Porque a minha fé não dá a Deus o poder de fazer. Até porque tudo que Deus tinha para fazer, entenda isso aqui, porque é literal, não é figurado, já está feito. O marido que você espera no Senhor já está pronto.
A casa que você quer morar já existe. O carro que você deseja já foi fabricado. Se a sua mente não se encaixa em alguma área da sociedade, calma, Deus já está preparando um cargo que não existe para computar a tua inteligência. Tudo já está pronto, tudo já está feito. Tudo, absolutamente tudo. Tanto é que depois de Gênesis 1, você não vê criação de existência por intermédio do nada. O que você vê é Deus criando em cima de coisas que já existiam, fazendo uso de matéria-prima já existente, desde o Antigo Testamento por intermédio dos profetas, ou no Novo Testamento por intermédio do próprio Jesus Cristo. Porque quando ele disse, está tudo feito, ficou mesmo. Ficou mesmo. Tenho-vos dado tudo o que vocês precisam, tudo o que vocês desejam. E se você souber expressar gratidão para Deus, você vai ver que na verdade está melhor do que merecia. Tenho-vos dado tudo. Então, a minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada, mas eu preciso continuar crendo porque ela me dá o poder de receber. O que Deus vai fazer? Não, gente. O que Deus já fez. Mas o que saca isso? A minha fé. Por isso eu creio. Porque, se eu creio, Deus pode. Quando eu não creio, Ele continua podendo. Só que Ele só revela, ou isto só se manifesta na vida de quem tem fé. Então, por isso eu creio. Mas eu preciso colocar a minha fé no lugar certo. Qual? De acordo com a palavra, ela é secundária. Porque a palavra de Deus na minha vida é quem tem a primazia. Ela é a prioridade. Senão, o que vai acontecer? Senão você será governado por aquilo que você sente. E quando você é governado pelo que você sente, você não manifesta a palavra, você só manifesta o que você sente. Nós vamos ver aproximadamente 5 vezes em Gênesis 1, ao final de cada etapa da criação, Deus dizendo, aferimento do próprio Deus. Fez uma parte da criação e viu Deus que isso era bom. Fez uma outra parte e viu Deus que isso era bom. Outra parte e viu Deus que isso era bom. Por 4 ou 5 vezes, você vai ver Deus dizendo, e viu Deus que isso era bom. Em parte de cada final da etapa da criação. Primeiro, terceiro dia, 4º dia em diante. Quando chega o 31, aí você vai ver um hiperlativo. Aí o texto não diz, e viu Deus que tudo quanto fizera era bom. Não, enquanto fazia parte era bom, mas quando fez tudo, hiperlativo. E viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Terceiro princípio, quem está aqui ainda, diga amém. E viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto eu faço é bom, mas quando eu termino fica. Então se não está bom é porque eu ainda não acabei. Se você tem uma vida com Deus, se você se relaciona com Deus, pare de pontuar o meio quando Deus ainda não chegou no fim. Tem muita gente aqui que está tendo dificuldade no seu relacionamento com Deus, porque está considerando o fim, aquilo que Deus ainda não considerou o fim. E você diz, Camila, então como é que eu sei que o fim ainda não chegou? Deus está dizendo, minha vontade é boa, perfeita e agradável. Se ainda não está bom, é porque eu ainda não acabei. Libera essa palavra profética para alguém aí, diga, Deus ainda não acabou. Deus ainda não acabou. Se as coisas ainda estão viradas do avesso, é porque Deus ainda não acabou. Se as coisas ainda não foram para o lugar, é porque Deus ainda não acabou. Se ainda tem gente precisando ser salva na tua casa, é porque Deus ainda não acabou. Ele está dizendo, quando eu faço é bom, mas quando eu termino fica muito bom. Verso 18 agora do capítulo 2. Amém. Glória a Deus. Libere um glória para Deus. Libere um aleluia para Ele. Aí no verso 18 do capítulo 2, onde nós iniciamos a narrativa dessa manhã, o texto vai dizer o seguinte: e disse o Senhor Deus, quem está falando é Deus. E disse o Senhor Deus, não é bom. Mas peraí, tudo que Deus faz é bom, não é bom? Salmo 136, Davi só vai falar disso.
porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que criou os céus e a terra, porque é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aquele que redimiu o seu povo, porque é bom e a sua benignidade é para sempre. Aquele que libertou de Faraó, porque é bom e a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez o seu povo passar com os pés enxutos no meio do mar vermelho, entre dois paredões de água, porque é bom e a sua benignidade é para sempre. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Se Deus é bom, tudo que Deus faz é. Então como é que agora o próprio Deus que fez o homem está dizendo, não é bom que o homem esteja só? Não é bom, e disse Deus, presta atenção, quem está falando é Deus. Vamos lá, meu povo, quem está falando é Deus. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. Foi Ele que fez, e é bom tudo que Ele faz, só que na condição que o homem está agora, que é qual? Só. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Mas quem fez o homem sozinho? Quando fez o homem não podia, se quisesse, fazer a mulher junto? Sim ou não? E se já sabia que não era bom ele ficar sozinho, por que fez ele só se tudo que o Senhor faz é bom? Então aqui a gente vê a aplicação do quarto princípio. Olha o que o texto diz. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja. Foi o que a gente acabou de aplicar agora. Se não está bom, é porque Deus ainda não acabou. Então olha o que o texto diz. Disse Deus, não é bom que o homem esteja. Advérbio de tempo, está. Ou seja, caráter temporário. O que Deus está dizendo? Ele não está sentenciando Adão à solidão. Porque ele diz, não é bom que o homem esteja. Ele não diz, não é bom que o homem seja. Se ele diz, não é bom que o homem seja, ele estaria definindo que terminou. Eu fiz ele para ser só. Mas não, ele define caráter temporário. Não é bom que o homem esteja, advérbio de tempo. Por quê? Por que chama advérbio de tempo? É porque é o termo, a gente usa nessa aplicação temporária. Tipo assim, você encontra uma pessoa na rua, você não diz, e aí, como é que você é? Não, você passa por ela e diz, e aí, como é que você está? Porque você parte do princípio que ninguém está bem todo dia e também nem está mal todo dia, né? O tempo é o clima, é temporário. Hoje está frio, tem dia aqui que está calor. Então você não olha para alguém e pergunta, veja aí como é que o clima é. Não, você diz, veja aí como é que o tempo está. Então é a mesma coisa aqui no contexto. Quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, Ele já está aplicando o princípio da criação. Qual? Você está só, mas eu ainda não acabei. Esteja do verbo estar, de verbo de tempo. Então o que Ele está dizendo, Adão, toda a sua condição desfavorável, ela é passageira, transitória. Oh meu Deus do céu. Ai gente, parece palavra de falso consolo, mas hoje a gente está baseado na palavra. Olha para alguém aí e diga, vai passar. Se não tá bom, essa depressão não vai ficar a vida toda, vai passar. Essa crise de ansiedade, Deus não te fez assim, vai passar. Tudo que não pertence à característica intrínseca do ser que Deus criou está, mas não tem garantia de que vai ficar. Vai passar. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Camila, está muito difícil, Camila. Alivia o compressor para mim, por favor. Camila, está muito difícil, está muito difícil. E o Senhor está dizendo exatamente desse jeito, está difícil. Agora, por que muitas vezes uma coisa que está, ou seja, que deveria ser passageira, acaba ficando? Porque nós damos ao que é temporário status de permanente. Mateus capítulo 15, 21, nem crente essa mulher era, a cananeia, mas ela consegue entender que aquilo que está não significa que é, e aquilo que é não significa que está. Ó, filho de Davi, quem lembra dela? Tem misericórdia de mim, clamava ela por Jesus nas cercanias de Tiro e Sidom. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha, quem lembra, gente? Está miseravelmente endemoniada. Peraí, olha a separação que essa mulher faz. O que ela é, minha filha? Sua, ela é minha filha. E como ela, são coisas diferentes. Eu não vim buscar pelo demônio, eu vim buscar pela minha filha, porque como ela está, não muda quem ela
Talabara, Xúria, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão, porque minha filha, o que ela é? Vou perguntar de novo, o que ela é? Filha. E como ela está? Olha o que ela está dizendo. Como ela está endemoniada, não muda quem ela. Então eu vim aqui, por quê? Porque a filha é permanente, mas o demônio é passageiro. Não dê caráter de permanência aquilo que Deus colocou como temporário. Não coloque a sua vida como algo que vai definhar só porque agora não está bem. Não se considere um miserável só porque agora você está desempregado. Não se considere um solitário só porque agora você está sem um cônjuge, sem uma família. Deus está dizendo, como você está não define quem você é, mas se você souber quem você é, eu posso mudar como você está. Por quê? Por quê? Porque está é advérbio de tempo. Deus está dizendo, como você está é passageiro. Como você está é passageiro. Quem você é permanente. Então se não está bom, é porque eu ainda não acabei. E se eu não acabei, você não pode considerar como definitivo aquilo que é apenas intermediário. Sinto que Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer isso a alguém. Por que você está considerando permanente aquilo que é passageiro? Essa dor é passageira. Esse tratamento é passageiro. Esse vento é passageiro. Não diga que é o fim quando é só um intermitente. Não diga que Deus acabou quando Ele ainda está trabalhando. Eu acho lindo, sabe o que, pastor Ney? Ele fez céu, fez terra, fez lua, fez criação, as 7 maravilhas do mundo e muitas outras que não há no mundo. Ele fez tudo que existe, tudo que há, tudo que conhecemos como universo. Foi Ele que fez o universo que a NASA vê. Foi Ele que criou as galáxias que conhecemos, a Via Láctea que denominamos. Mas aquilo que existe e Ele não mostrou ainda, foi Ele que fez também. Os lugares onde as lentes não alcançam, os lugares onde as contas matemáticas não fecham, ali Ele também criou. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é a majestade santa, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele está em todos os tempos da sua vida, não apenas agora, não apenas no início, e também não aparece só no final. Ele é aquele que entra na fornalha e que não caminha do lado da direita nem do da esquerda, mas caminha por toda a fornalha entre Sadraque, Mesaque e Abednego. E alguém diz, a sua aparência é de filho do homem, mas ele não é como filho do homem, porque em Apocalipse João olha e diz, os seus pés não são normais, são como bronze provados na fornalha 7 vezes. Em sua coxa direita está escrita, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele tem a chave da morte em suas mãos. Toda a terra é o estrado dos seus pés. Quem entenderá o trovão do seu poder? Eu estou sentindo a presença dele aqui. Rosa de Sarão, lírio dos vales, resplandecente a estrela da alva, raiz de Jessé. Quando ele cria mundo e tudo que existe há, o texto diz, no 7º dia ele descansou. Ouve isso. Se é para ele, mistura as palmas com glória a Deus e aleluia. Olha isso, gente. No 7º dia, o Todo-Poderoso não precisava ter descansado. Isso aqui é princípio. Isso aqui é princípio. Ele dá exemplo. E o descanso aqui não é necessidade de descanso, é para admirar. Deus não estava cansado, mas o texto diz que no 7º dia ele descansou. Fez sol, lua, estrela, tudo que há, tudo que existe. No 7º dia ele... Só que depois que criou o homem, aí Isaías vai dizer assim, porque desde a antiguidade, por que não diz desde sempre? Porque não foi desde sempre, Deus mudou a rotina dele no dia que te criou. Já viu quando você pergunta para alguém que é mãe de primeira viagem? Ou até de segunda, fala assim, o que filho muda na sua vida? Aí a pessoa diz assim, tudo. Quem é pai e mãe aqui, diga, isso é verdade sim ou não?
Sim ou não? Quem é pai e mãe aqui sabe, a pessoa tenta até incentivar o outro. Foi por isso que muitas vezes eu me senti desincentivada, porque eu gosto da minha vida. E aí as pessoas dizem assim, Camila, você precisa ter filho. Eu falei, é mesmo? Por quê? Porque muda tudo. Muda tudo. Aí você vê que isso, na verdade, é hereditário. Porque, fez tudo, descansou. A vida de Deus era diferente antes da gente. Isaías, aí não diz porque desde sempre, ele é eterno, mas não pratica essa rotina desde sempre. Mas ele diz desde quando pratica, porque desde a antiguidade. Porque o mundo é eterno não, mas é muito antigo. Desde a antiguidade, quem está me ouvindo, diga amém. Com o ouvido não se ouviu, nem com o olho se viu, um Deus que... Para aqueles que nele... Olha o que ele está dizendo. Rapaz, eu fiz sol, eu fiz lua. Eu criei oceano, baleia, animais selváticos, domésticos, estações, cega, verão, estrela, tudo que existe e que há. E no sétimo dia eu descansei, mas depois que eu te criei, nunca mais. Você está rindo, mas é sério. Nunca, nunca mais. Olha para quem está do teu lado e diga, você é importante. Diga, Deus mudou a rotina dele desde o dia que te criou. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Para quê, Camila? Para ostentar poder? Não, ele diz, trabalha para aqueles que nele esperam. Deus não trabalha por aqueles que precisam. Deus trabalha por aqueles que esperam nele, que são dependentes dele, que aguardam dele, que oram a ele, que louvam a ele, que buscam a ele, que dependem dele. Ele diz, eu trabalho. Jesus, ele diz, eu vou para o meu pai. Aí Pedro, André e Filipe disseram, não vai não, fica aqui com a gente. Ele diz, não, eu vou para ajudar o meu pai, porque meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Para quê? Para preparar lugar para vocês. Eu vou para um lugar e estou preparando esse lugar para receber vocês. Você está entendendo? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, para de tratar como se tu tivesse parado. Eu estou trabalhando desde o dia que eu te criei, trabalhando para te fazer feliz, trabalhando para te fazer prosperar, trabalhando para você poder descansar. Até quando você vai viver como se não tivesse um pai? Até quando você vai viver como se não tivesse um criador? Até quando você vai viver como se estivesse solto nesse mundo, meu irmão? Abre a tua mente. Você não está solto no mundo não, camarada. Você tem um Deus que trabalha. Cambada de deuses acomodados, muitos outros. Quando eles querem algo, eles pedem. Nosso Deus, quando quer, Ele dá. Quer de nós redenção? Pediu o filho de alguém? Deu dele. Que Deus é esse? Se eu fosse você, já tinha batido no peito e tinha falado, é o meu. Esse é o meu Deus. Foi por Ele que eu acordei nessa manhã. Foi por causa dele que eu vim nesse culto. Alguém disse, não vai não, dorme mais um pouquinho. Que dormir mais um pouquinho. Meu pai está trabalhando até agora. Eu vou lá louvar o nome dele enquanto ele trabalha. Então preste atenção. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, glória. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então olha o que ele está dizendo. Segura só um pouquinho, daqui a pouco a gente volta de novo. Eu estou gostando desse jeito que você está fazendo, paulatino. Tipo, eu fico doido, aí você vem comigo. Eu me acalmo e tu te acalma. Ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Está, advérbio de tempo, olha o que ele está dizendo. O homem está numa condição desfavorável? Está, mas ele está determinando que isso é passar. Pare de dar caráter permanente àquilo que Deus já estabeleceu como temporário. Passageiro. Ok? Segunda coisa dentro do mesmo contexto. O texto não está
Deus não está dizendo que o que Ele fez é bom. Ao contrário de tudo que a gente viu até agora, é o próprio Deus que está dizendo que o que Ele acabou de fazer não está numa condição boa. E isso é esquisito à beça. Porque a gente estabelece a máxima o tempo todo de que tudo que Deus faz é. Aí de repente vem e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Deus está se responsabilizando pelo momento desfavorável do homem. Porque vamos lá, ó. Quem criou o homem não foi Deus? Assim como quando criou o homem não poderia ter criado logo uma companhia, uma vez que sua onisciência determina que ele já sabe como o homem vai ficar, sim ou não? Sim ou não? Mas não o fez. E por não fazer, sabe que o homem está numa condição desfavorável, ruim, desagradável. Só que ao invés de deixar rolar, ele assume o caso. O que ele está dizendo é, fiz, não está bom, porque eu ainda não acabei, mas isso não muda o fato de como está. Como? Não está bom. O que ele está fazendo? Ele está assumindo a responsabilidade do homem enquanto a sua condição está desfavorável. É muito bom ter uma vida santa, porque quando as coisas dão errado, você sabe que Deus vai assumir. O homem aqui não pecou, o pecado entrou no mundo. Então por que ele está sendo provado? Por que está sendo difícil para ele? Por que ele vai ter que passar por um momento de solidão? Aparentemente isso nem revela propósito, é o início de tudo. A situação dele é desfavorável e é fato. E não tem pecado a ver com isso, ou seja, não é consequência de um erro. É o que então? Imposição temporária de Deus. Ou seja, o homem foi colocado numa posição desfavorável sem ter pecado, sem ter errado, sem ter nada a ver com isso. Então, na verdade, que lugar é esse por estar desfavorável? Ora, se o pecado ainda não entrou no mundo, você está preparado? Tem maturidade para ouvir que lugar é esse? Esse lugar aqui, esse sim é de verdade o centro da vontade de Deus. É quando não há nada em mim que me tire do lugar aonde eu estou, porque foi o próprio Deus que me colocou ali. Mas a pergunta é, por que ficar numa condição desfavorável? E é agora que nós vamos quebrar uma místicazinha gospel, fraca e sem argumento. Que é aquela ideia de querer traduzir que se a coisa não está boa, é porque você está fazendo alguma coisa de errado. Que se tua vida não vai para frente é porque tu deve ter algum pecado oculto. Que se você não prospera o suficiente é porque você não está sabendo revogar o triunfo e as coisas que... blá, 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 blá. Esse homem não pecou. Esse homem está exatamente aonde Deus o colocou. E este lugar, pasme, senhoras e senhores, não está bom. Mas Deus se responsabiliza. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você fizer tudo o que eu mando você fazer, quando você viver baseado na minha palavra, você vai entender que às vezes estar no centro da minha vontade não é um lugar confortável. Eu vou falar bem rasgado, todo mundo vai entender aqui. Irmãos, tem gente que só não está numa posição desconfortável porque também não está no centro da vontade de Deus. Isso aqui não é regra, é só para a gente aprender que cada tempo é um tempo. Tem gente que não está vivendo desconforto. Por quê? Porque também não está no centro da vontade de Deus. Porque às vezes fazer o que é certo me coloca numa posição desconfortável. Tem gente que trabalha em áreas onde o crente não se corrompe. Então ele ainda não trocou de carro, ele ainda não tem uma casa de praia. Por quê? Porque ele não aceita suborno. Porque se ele aceitasse, ele já tinha melhorado a vida financeira dele. Então às vezes o desconforto é produzido justamente por andar na retidão. Justamente por estar... Desculpa, mas eu vou falar bem rasgado. Tem gente que está sendo promovido não porque é capaz, mas porque está sentando no colinho da pessoa certa. Aí você vê às vezes algumas pessoas com a vida toda errada em ascensão, e você diz, não é possível, cara, o outro todo lanhado, todo arrebentado, todo corrupto, todo imundo, e está vivendo uma situação confortável. Aí o crente ofertante, dizimista, o marido de uma mulher só, a esposa de um homem só, está vivendo um desconforto terrível, está tendo que dar chambinho para as visitas. E ó que é chambinho, hein? Você vê como é que até a prova de crente é diferente. Porque às vezes, o centro da vontade de Deus não é confortável. Mas por que mesmo assim o crente se mantém? Porque é seguro. Oh, aleluia! E por que é seguro? Por que é seguro? Porque se eu estou no centro da vontade de onde Deus quer que eu esteja,
mesmo não estando confortável, Deus assume toda a responsabilidade do que acontecer naquele lugar. Tudo o que acontecer naquele lugar é responsabilidade de Deus. Por isso Deus está dizendo para alguém: pode não estar confortável, mas fica no centro da minha vontade. Por quê? Porque o que pegar para você, pegou para mim. O que der para você, vai dar para mim. Ele está dizendo: olha, eu vou assumir a responsabilidade desse tempo desfavorável. Tem uma missionária lá no Rio de Janeiro que dirigiu um trabalho muito forte. E ela era cantora também. Antes de entregar a vida a Cristo, ela cantava na noite. E toda a renda familiar vinha desses shows que ela fazia à noite. Bares, boates. Só que o coração dela queimava de vez em quando ela visitava a igreja. Num desses dias o coração queimou, ela entendeu que precisava fazer uma confissão e se aliançar com Deus. Fez uma confissão pública de fé, veio para Jesus, chegou em casa e o marido dela temia que ela fizesse isso. Porque ele sabia, no dia que você fizer isso, você vai parar de fazer o show na rua. E isso vai atrapalhar a gente em casa. Então você tem que escolher uma coisa ou outra. Nesse dia ela não aguentou, chegou em casa então e disse: olha, entreguei a vida para Cristo. Não canto mais na rua, não canto mais na noite, não canto mais essas músicas que eu canto. A minha vida e a minha boca agora é para louvor e glória de Jesus Cristo. O homem ficou revoltado, irado, porque ele disse que ela não podia ter feito aquilo. Aí ele disse para ela, desse jeito que eu estou te falando: a partir de hoje, então quem vai te sustentar é esse Jesus. Tem gente que acha que está rogando praga. Quem vai te sustentar é esse Jesus. Olha aqui, fulana. A partir de hoje, ela contava isso para a gente. A partir de hoje, desse jeito, eu não calço os teus sapatos, eu não pago a tua escova e eu não ponho combustível no teu carro. Guarda isso. Eu não calço os teus sapatos, ou seja, não compro tuas sandálias. Eu não pago tua escova, porque ela gostava de ir para o salão. E eu não ponho mais gasolina no teu carro. Está todo mundo no culto de libertação, daqueles antigos, que perguntava quem teve revelação do lado direito e depois do lado esquerdo. Você é dessa época? Era assim, ó, o dirigente pegava e dizia: do meu lado direito, alguém recebeu revelação da parte de Deus? Aí alguém levantava a mão e dizia: pela misericórdia do Senhor, eu vi isso, isso e isso. Aí entregava do lado de cá, a igreja glorificava. E do meu lado esquerdo, alguém teve? Aí a pessoa levantava a mão e dizia: pela misericórdia do Senhor, para confirmar o que o irmão do lado direito disse. E aí entregava a parte dele. Estamos num culto assim. Daqui a pouco, meu irmão, vem um desses profetas. Deus me mostrou, e já foi vindo na direção dela, para te mostrar que Ele é Deus. Te trouxe nesse culto hoje para você saber que a partir de hoje é Ele que calça teus sapatos. É Ele que faz a tua escova e é Ele que bota gasolina no teu carro. Oh, meu Deus do céu! Gente, você está entendendo o que Deus está dizendo? Você está entendendo? Eu não me lembro se foi Lutero ou Agostinho, mas um dos dois ele disse: o céu está preparado para compensar qualquer prejuízo que a terra te der, mas a terra não está preparada para compensar o prejuízo de perder o céu. O que é que Deus está dizendo? Fica no centro da minha vontade. Nem sempre vai ser confortável, mas sempre vai ter garantia, sempre vai ser seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Oh, aleluia! Aleluia! Levante uma das suas mãos e glorifique. Tire alguns segundos para glorificar o Altíssimo que te sustenta, Pai de órfãos, juiz das viúvas. Oh, exalte a Ele nesta manhã. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Oh, aleluia! Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e será livre no dia mau. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Levanta a tua mão, eu estou ministrando. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor te guardará. Ele te guardará. Levante as suas mãos, adore um pouco a Ele, adore um pouco a Ele. Oh, Altíssimo.
Aleluia. 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 Gente, quem precisa de um esconderijo, não está numa posição confortável. Quem precisa de um esconderijo está tendo que se esconder. Se você está tendo que se esconder, sua posição é confortável? Não. Mas olha o que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele está dizendo, sua posição não é confortável, mas não vai faltar guarida, não vai faltar cobertura, não vai faltar segurança. Você quer ver? Mateus 14, mar revolto, ondas açoitando a embarcação. Os discípulos olham Jesus andando sobre as águas ao longe e pensam, é um fantasma. Não sou eu, filhos, não temam. Pedro diz, se és tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. A tempestade não parou, mas a segurança da palavra fez Pedro caminhar sobre as águas. Rapaz, quem você conhece que anda sobre as águas? Ninguém. Porque na verdade aquele está andando sobre a palavra. Então a palavra te dá essa base, te dá a segurança que você precisa. Olha o que ele está fazendo através da vida do homem. Sua situação está boa? Não. Mas quem te colocou nessa situação? Eu. Então eu vou me responsabilizar. Aí como ele faz nesse período? Enquanto a condição dele é desfavorável, Deus vai honrá-lo a si mesmo. Como? Vai ocupar o tempo dele. Porque se Deus não ocupar o seu tempo com aquilo que você pode fazer, você vai ocupar todo o tempo desfavorável querendo correr atrás daquilo que só Deus pode fazer. E aí você vai ficar doente. Quem me ouviu, diga amém. Vou dar um exemplo. Ele ainda não sabe, ele só vai saber lá mais para baixo, que o que ele quer é uma mulher. Porque você não sabe o que quer antes daquilo existir. Porque você trabalha por referência daquilo que você vê, daquilo que você sabe, daquilo que você conhece. Quem está entendendo, diga amém. Então preste atenção, quando lá no 18 Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, quem sabe que ele está só é Deus. Ele ainda não sabe que está só. Quando é que ele vai descobrir que ele está só? Quando Deus dá a ele a responsabilidade de nomear e de catalogar toda a criação. Aí ele começa a ver que o leão tem a leoa, que o elefante tem elefoa. É elefoa ou elefanta? Elefanta. Alguém sabe? Os dois? Eu senti firmeza em você. Você tem cara de que sabe o que está falando. Ele falou que é os dois. Ele foi vendo os seus pares. Então o texto diz, se procurava. Quem procurava? Deus? Deus não procura. Não, a Bíblia diz que os olhos de Deus passeiam sobre... Isso é filosófico. Deus não procura nada. Deus sabe aonde está tudo. Então vamos lá, o texto diz então que há uma procura por uma que lhe seja igual. Que igual é esse? Ele ainda nem sabe o que é, porque ele não tem referência. Existem vazios na nossa alma que a gente sente o vazio sem saber o que é. Sim ou não? Vou dar um exemplo de mulher quando está atacada em períodos. Ela entra na cozinha, bate tudo porque quer um doce. Ela come o doce, não dá 15 minutos, ela levanta do sofá e vai buscar outra coisa na cozinha. Mulher, o que tu está procurando agora? Ai, é que primeiro eu queria comer uma coisa doce, mas agora eu quero comer uma coisa para tirar o doce. Uma coisa salgada. Aí ela come uma coisa salgada, senta, já comeu o doce, já comeu o salgado, daqui a pouco ela levanta de novo. Começa a bateção de armário, abre porta de geladeira. Hoje em dia é iFood, está ali, ó. E agora, o que você quer? Você já comeu o doce, você já comeu o salgado? Você quer? Eu quero uma coisa. Mas eu não sei o que é. Agora, o fato de não saber o que é, tira de você o desejo de querer? Quem está me ouvindo, diga amém. O fato de não saber o que é, tira de você o desejo de querer? Adão. Sabe que tem. Ele quer, mas sabe exatamente o que é? Mas Deus sabe. Porém, o texto diz que se procurava. Então, quem procurava? Deus? Não, ele. Só que não se... Porque aquilo que ele procura na horizontal só pode vir da vertical. Aquilo que ele procura na terra só pode ser dado por Deus. É isso que eu quero dizer. Aquilo que ele procura na horizontal só pode vir da vertical. Aí olha o que Deus faz.
Se Deus deixar ele com tempo vago, ele vai ficar procurando a vida inteira na horizontal, aquilo que só pode vir da vertical, e vai ficar maluco. Porque quando você usa seu tempo para correr atrás do que você não pode ter, você pira, irmão. Quanta gente eu conheço que não vem à igreja porque tem que correr atrás disso, não participa da ceia porque tem que correr atrás daquilo, não faz isso e nem aquilo porque tem que correr atrás disso e daquilo. Aí depois que vê as portas tudo fechadas, ele aparece na igreja. Vem fazer o que aqui? Uma campanha. Porque ele entendeu que procurou na horizontal, mas a bênção que ele quer só pode vir da vertical. Adão procurava, mas não se achava, porque não tem na horizontal, filhão. Mas ele não sabe disso. Então ele fica procurando, ele não sabe o que é, mas ele quer. Deus está dizendo, você está procurando na horizontal, coisas que você deseja, não sabe onde está. Se você estivesse ligado na vertical, você já saberia não só o que você quer, mas a forma de chegar. Então o que Deus vai fazer vai ocupar o tempo de Adão. Quando? No tempo do desfavor. É difícil quando eu não tenho de Deus o que eu quero, mas Deus exige de mim o que eu posso dar. Ele chega para o homem e diz assim, dê nome a todos os animais do campo, e o nome que você der é o nome que vai se chamar. Dê nome. Ele dá nome a toda a criação. Eu não sei quanto tempo Adão levou para dar nome a toda a criação, mas ele dá nome a tudo aquilo que Deus criou. Deus vai dar para ele, enquanto o honra, noção de responsabilidade. Por que o honra, Camila? Porque dar nome àquilo que ele não criou é uma honra. Quem é que cria um filho e dá para um estranho dar o nome? Quem é que conserta uma rua e deixa um estrangeiro ganhar o nome da rua? Ninguém. Deus não, Deus dá. Deus fez tudo e no final coloca na mão do homem e diz para ele, o nome que você der é o nome que vai chamar. Então Deus está honrando ele, sim ou não? Mas junto com a honra está vindo a responsabilidade. Então guarda isso, toda vez que Deus te honrar, no bojo da honra vem trabalho. Pastorear uma igreja desse tamanho é uma honra. Mas você pode ter certeza que junto com a honra, é muito trabalho. Deus não honra quem não trabalha. A honra de Deus vem acompanhada de trabalho. Se abre aspas, tem honra, mas não é trabalho, não é honra, é prostituição. Deus vai honrar o homem, dando a ele a honra de dar nome a toda a criação, mas junto com a honra, a responsabilidade do trabalho. Quer ser honrado? Assume a responsabilidade do trabalho. Ele vai dar nome, começa a dar nome a tudo. Deus está fazendo o quê? Ocupando o tempo dele. Para quê? Para ele não usar o tempo que ele tem, correndo atrás do que ele não pode fazer. Então, nas entrelinhas, a grosso modo, o que Deus está dizendo? Cuida das minhas coisas, que eu cuido da tua. Mas o que acontece com pessoas que não entendem os princípios de Deus? Eu não. Eu vou cuidar das minhas coisas. Então você vai, meu irmão, e da linha do Equador até o outro lado para dar a volta e não vai encontrar. Porque tem coisa sua que só pode vir na vertical de Deus. Agora não significa que até Deus fazer, você tem que ficar deitado no sofá. Até Deus fazer, você ocupa seu tempo com o que Ele quer que você faça. Você visita quem Ele quer que você visite. Você ora por quem Ele quer que você ora. E se quer ver uma coisa complicada? Ter poder para fazer coisas para Deus, quando eu vejo que Deus não usa o poder dEle para fazer coisas que eu quero. E mesmo assim, Ele me dá a responsabilidade de cuidar de algumas coisas dEle. Só que o que você está chamando de prova, Deus está dizendo, isso é uma honra, aproveita. Aí Ele vai dando nome, vai dando nome, vai dando nome. Aí o texto diz assim, olha, então, do nada, estou fechando aqui. Então, depois que ele cataloga a criação, você vai ver aí o texto. Então, é um então que entra. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e ele adormeceu. Então, é uma palavra que eu até uso sempre. Eu brinco com o pessoal na rede social, eu digo assim, do nada. Esse então aqui entrou do nada. Dá uma olhada para o teu irmão e diga, do nada um então. Entende isso, é literal. A história está vindo, está dando nome, está dando trabalhando. Sabe quando tu já tem rotina? Sabe quando tu já serve a Deus há tanto tempo que você diz assim, se não fizer também eu já não sei fazer outra coisa, só sei servir a Ele mesmo. E você vai. Então, isso aqui é profético. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está dizendo, se você fizer aquilo que eu quero, eu vou entrar com um então na tua história, de repente. De repente, um então. O que é um então, gente? Um então é a
apesar de. Um então é a despeito de. Ou seja, significa que podia estar tudo paralisado. O então, ele é aquilo que você bota na história que você quiser. Você já percebeu gente que às vezes não sabe como vai começar o assunto? Aí para poder ensaiar o assunto já começa dizendo então. O então, ele é próprio para você entrar a hora que você quiser e mudar a história. Você usa o então. O então aqui não está à toa. O então aqui é porque a vida dele vinha de um jeito. O então, ou seja, do nada, Deus entra e muda a história dele. Eu profetizo que a tua vida vai ter um então, antes do que você imagina. Oh meu Deus do céu, recebe um então de Deus aí no ano de 2021. Oh Senhor, entra na nossa história com um então. É algo tão forte que Deus está fazendo na vida de Adão, olha isso. Então o Senhor Deus fez um sono pesado cair sobre o homem e este adormeceu. Tem gente aqui que Deus vai virar a história tão do avesso. Deus vai fazer algo tão extraordinário, tão sobrenatural, que vai ter gente que vai te olhar de longe e vai dizer: mas vem cá, esse marido não era aquele atribulado? Mas não era aquele, aí você vai dizer, mas não era aquele que pegava, enquanto você estava na igreja no domingo, ele já estava na segunda caixa de cerveja? E como é que agora ele está desse jeito aí, com Bíblia debaixo do braço, o rosto limpo, dando glória a Deus e aleluia? Você vai ser obrigado a começar a história dizendo então. Porque é tão avesso, é tão absurdo, que não dá para explicar do início. Você vai ter que começar a explicar a partir da hora que Deus entrou e começou a transformar. Vai ter gente que vai olhar para o teu filho e vai dizer: mas não era esse que estava desviado, da pá virado. E você vai ter que dizer: então, está com tempo? Porque olha, o que aconteceu foi isso. Recebe um então de Deus para mudar a tua história. O Senhor Deus faz um sono pesado cair sobre ele nesse então. Então o Senhor Deus fez. Por que o Senhor Deus fez? Porque tem coisas que só o Senhor Deus faz. Aí olha o texto: e tomou. Pediu? Não pediu. Porque tem coisa que se Deus pedir a gente não dá, mesmo que aquilo tenha a ver com a nossa transformação. Então o que Deus fez? Botou em sono profundo. Que é isso? Anestesiou. Anestesiou completamente. Isso pode ser definido de diversas formas, mas eu não vou entrar em atrito aqui não. Anestesiou, vamos colocar dessa forma. E o homem dormiu, estado de sono profundo. Profundo. E tomou, vou perguntar de novo, pediu? Tomou. Por isso que você tem que adorar o Deus soberano, porque se ele dependesse da sua autorização para fazer tudo, quem se arrebentava era você. Tomou. Tem coisa que Deus vai tomar. E não chore por aquilo que Deus tomar, se alegre. Porque se foi Deus que tomou, guarde isso, aquilo que Ele tirou não se compara ao que Ele vai te entregar. Colocou em estado de sono profundo, o que é isso? Deus está dizendo para mim e para você: quer que eu faça algo extraordinário? Teu Adão tem que dormir. Como é que o autor da carta aos Hebreus trata do nosso Adão? O homem da natureza caída. Você quer ver Deus agir, você quer ver Deus trabalhar, mas fica com esse pavio curto a vida toda. Teu Adão só vive acordado. Aconteceu uma bobeirinha, você: o quê? Ele falou isso? Ele vai ver que eu sou homem, sou crente, mas não sou bobo não. E já vai lá arrumar uma confusão. Ficou sabendo lá da parente que falou outra coisa. O que ela falou? Repete. O que ela fala? Vigia. Olha para alguém inumbrado. O que é numbrado? Dá-lhe um susto, diga: bota teu Adão para dormir. Meu irmão, bota teu Adão para dormir. Essa natureza caída que tudo se revela. Imagina, para aqui imagina Adão acordado, pastor Ney. Deus chegando na viração do dia. Fala: meu filho, e aí pai, tudo numa boa? Na bênção. Seguinte, filho. Seguinte, Adão. Vou abrir aqui, tá vendo aqui, daqui, aqui? Vou abrir aqui, vou serrar aqui e vou pegar esse pedaço de costela aqui. Imagina Adão dizendo: não vai não. O senhor não vai fazer isso comigo não. Numa ótica natural, um ser humano permitiria isso? Claro que não. Então é por isso que o estado de sono tem que ser profundo. Tem áreas da tua vida tão profundas que Deus quer agir, que se teu Adão tiver acordado, você atrapalha a tua própria obra. Estado de sono profundo, arrancou um pedaço da costela. E o lugar ficou vazio? Não, encheu com carne. O que isso fala? Isso fala que tem coisas da nossa vida que Deus tira que são insubstituíveis.
Irmão, tem coisa que para ganhar com Deus você vai perder para sempre. Nem tudo é restituição. A gente diz assim, por exemplo, e o Senhor, né, está na Bíblia, restituiu a Jó em dobro tudo que antes ele possuía, coisas. Você quer ver uma coisa que não foi restituída? Filhos. Ninguém restitui filho. Não, Camila, mas ele teve outros filhos. Outros filhos. O princípio da restituição é trazer de volta ao dono aquilo que ele perdeu. Então o que Deus faz com Jó? Gado, ovelha, isso é restituído. Filho é compensado. Aí olha o que o texto diz: filhos mais bonitos, mais fortes. O que Deus está dizendo? Isso aqui é uma coisa que você pode levar para a vida. Se Deus tomou de você algo que nunca Ele vai te devolver, não fique triste, porque tudo que Deus não te restitui, Ele compensa. E o que é compensar? É trazer algo de valor superior àquilo que foi perdido, para você não sentir falta diariamente daquilo que não voltou. Volta lá para Gênesis. Tirou osso, botou osso no lugar? Não, porque tem coisas que para ganhar com Deus você tem que aprender a perder definitivamente. Gente, olha para a própria vida aqui, cada um, ó. O que muda quem fica na presença de Deus de quem não fica não é o que Deus dá, é o que a gente aguenta perder. Vou falar de novo. Olha para a vida de gente que entrou para a igreja com você e não conseguiu ficar. Olha para a gente que um dia você conheceu, que foi crente e não é mais. Olha para a vida de gente que te apresentou Jesus e hoje está longe de Jesus. O que difere quem fica na presença de Deus de quem não fica não é o que Deus dá, é o que a gente aguenta perder. Quem está entendendo? Então preste atenção. Tirou, não preencheu com osso, porque nem tudo Deus restitui. Mas compensou com carne. Sabe o que Ele está dizendo? Não vou deixar buraco. Você não vai viver perturbado com aquilo que eu tomei ou com aquilo que você perdeu. Preencheu o lugar. Com um pedaço de costela, Deus faz uma mulher inteira. Isso que você está chorando, não querendo entregar para Deus, Deus está dizendo, depois que eu te entregar o que eu fiz, a partir disso, você vai ter vergonha de ter chorado pelo que eu tirei. Fez uma mulher inteira. Pastor André, uma mulher inteira. Agora pensa uma mulher inteira esculpida pela mão do próprio Deus. Eita mulher bonita, era essa Eva. Perfeita e sobretudo, o desejo de Adão, ou seja, ela era a imagem e semelhança daquilo que vinha para corresponder a ele. Então ela era perfeita em todos os aspectos, principalmente os emocionais, para ele. Quando ele levanta daquele estado de sono profundo, oh glória! Pensa Adão levantando. Ele deve ter levantado com tudo. Ele levanta e diz, finalmente, agora sim. Agora não é passageiro, agora é finalmente. Significa que o Deus que trabalhou durante agora chegou no final. Finalmente, olha isso. Quando não está bom, é Deus que diz que não está bom. Mas quando fica bom, Deus não fala. Deus está dizendo, quando não está bom, eu assumo. Mas quando fica bom, quem conta testemunha é você. Isso é lindo. Esta finalmente, segunda coisa. Lá em cima, no verso 18, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Depois do 20 é que ele vai ver que não é bom que ele esteja só. Significa o quê? Que quando eu descubro um problema, Deus já está trabalhando na solução daquilo há muito tempo. O homem demorou para descobrir que aquilo seria um problema e Deus já estava cuidando da solução. Camila, eu não entendi, recebe, isso é profético. A cura da enfermidade já existe. O pagamento de uma dívida já está pronto, Deus sabe de onde vai tirar. Deus está liberando nesse domingo uma palavra de ordem para alguém aqui. E Ele está dizendo, aquilo que você vai identificar como problema, eu já identifiquei há muito tempo e eu estou trabalhando na solução. Quando você achar o problema, tenha em mente que eu já tinha a solução. Ele levanta e diz, finalmente, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher. Porquanto do homem foi tomada, vamos lá meu povo, será chamada, o nome dela não foi Eva, o nome dela foi mulher, Eva foi depois da queda. Será chamada mulher. Porquanto do homem foi tomada, duas verdades e eu encerro. Primeira, se a gente não vigiar, eu me indigno nessa hora. Porque eu digo, Ele mandou, Deus mandou, Ele dá nome para os bichos. Mulher é bicho?
Eu estou falando na real. Mulher é bicho? Não. E ele sabe que ela não é animal? Sabe. Porque ele sabe que ele não é. Ele sabe que Deus botou ele sobre a terra para governar sobre os animais. Então, se essa que vem é a sua igual, carne da sua carne e osso dos seus ossos, ele sabe que ela é como ele. Então, vamos lá, inteligência aqui ativada. Ela sabe que ela é como ele. Então, sabe que não é animal. Qual foi a ordem que Deus deu? Dê nome aos animais. Então, vou perguntar de novo, ele sabe que ela não é animal, sim ou não? E por que ele dá nome para ela? Quem lhe deu a autorização para dar nome para ela? Se a gente não vigiar, vem dentro da gente um espírito de confusão. E eu digo, peraí, por que ele deu nome para ela? Aí o Senhor diz para mim, porque eu treinei ele para isso. Como assim, Deus? Ocupou ele para dar nome a todos os animais. Depois que deu nome para todos os animais, Deus lhe trouxe a mulher. E ele disse, esta é a mulher. Por quê? Porque todo dia ele acorda e dá nome. Todo dia ele acorda e dá nome. Todo dia ele acorda e dá nome. Por quê? Tudo que Deus traz a ele. Como é que ele dava os nomes? Ele ia atrás dos animais? Não, vê o texto. Deus trazia os animais para ele. Então ele tem em mente, tudo que Deus traz para mim, eu tenho que dar. Quando ele levanta, o texto diz, e trouxe o Senhor Deus a mulher. Então quem trouxe a mulher? Literalmente, quando ela está diante de Adão, ele pensa, assim como tudo que Deus me dá para dar nome, eu tenho que dar nome. Então, quando ela está diante dele, ele dá o nome, esta será chamada mulher. Aí Deus diz para mim, filha, diga ao meu povo uma coisa, que quando eles se habituam a fazer tudo o que eu mando, eles começam a aprender o que eu quero, sem que eu tenha que mandar eles fazerem. E aqui a gente termina a forma como Deus quer se relacionar com o homem. Não como um ditador que deve o tempo todo mandar e dizer tudo o que é feito, mas como alguém, como um ser humano, que revela tanta obediência e subordinação à vontade de Deus, mesmo em tempos desfavoráveis, mas é submisso, é obediente. Deus vai dar a esta pessoa, para relacionar-se com Ele, coisas tão grandiosas, coisas que só Ele pode fazer, mas Ele só vai trazer isto quando Ele perceber que você está decidido a obedecer há tanto tempo, que você não vai precisar mais ser mandado para saber o que Deus quer. O que é isso, Camila? Conhecer o coração de Deus. Jesus, enquanto esteve na terra, treinando os discípulos, não falou uma coisa que só disse no final do ministério. No final do ministério ele disse assim, agora. Por que antes não? Porque antes não dava, mas agora dá. Já não vos chamo mais servos. Por quê? Porque o servo só faz o que o Senhor manda. Agora vos chamo de amigos. Por quê? Porque o amigo não faz porque manda, faz porque conhece a intenção do Senhor. Jesus entendeu ali que os discípulos já haviam entendido o propósito do reino, então não precisava mais serem mandados. Só que esse princípio não é de Cristo, né? O que eu quero dizer não é do Novo Testamento, esse princípio é desde que o mundo é mundo. O relacionamento que Deus tem com o homem é querer que ele seja tão subordinado à sua palavra que ele não precisa ficar tendo sinal toda hora do que Deus quer, porque ele sabe o que Deus quer. E aí Deus não precisa ficar mandando. Foi isso que Adão fez quando despertou. Deu nome porque já passou tanto tempo fazendo o que Deus queria, o que Deus mandava, que agora ele sabe o que Deus quer, mesmo quando Deus não manda. Deu nome para ela. E ela se levantou. E depois o texto segue e a vida segue, porque felizes para sempre é só na Disney. Camila, o que Deus quer dizer para mim nessa manhã? E essa é a segunda coisa e eu encerro. Um pedaço de osso fez uma mulher inteira. Deus não fez essa mulher conforme o desejo pessoal dele. Deus fez essa mulher conforme o desejo de Adão. Era da vontade dele, mas fez conforme o desejo de Adão. Porque ela foi feita para Adão e não para Deus. Nessa perspectiva, foi para atender ele. Não é bom que o homem esteja só. Ela já nasce com um propósito. Ouça isso, por favor. Tudo que Deus vai trazer do lado de fora parte daquilo que Adão carrega do lado de dentro. Por isso ele diz, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela é parte de quem eu sou. Guarda isso. Deus só vai manifestar do lado de fora aquilo que Ele vê quando olha dentro de você. Não fique pensando que Deus vai manifestar do lado de fora coisas que não compactuam com a sua realidade do lado de dentro. Camila, eu não me entendi, então você vai entender. O que o Espírito Santo está dizendo para alguém aqui é: melhore o seu interior.
Porque eu só manifesto vida concreta do lado de fora, partindo do esboço que eu vejo quando olho para o seu lado de dentro. Ela não foi feita do pó da terra como ele, ela foi feita do osso, da estrutura interna dele. Preste atenção, se eu pudesse dizer assim, olha, a mulher existia o tempo todo, baseada na matéria-prima, eu diria que ela não estava fora do Éden, ela estava o tempo todo dentro do Éden, mas Adão não via. Também diria que ela não estava em nenhum outro lugar do mundo já criado, mas dentro do Éden, perto de Adão. Tão perto que estava dentro de Adão. O que isso significa, gente? Significa que eu quero que Deus realize coisas para mim, pensando que Ele vai usar tudo que está do lado de fora, e tudo que Ele vai usar está onde? De você. Está na hora de você melhorar seu interior. Você desculpa, mas eu vou falar bem aberto. Se a realidade do seu lado de fora o tempo todo é má, avalie como está o seu interior. Porque a realidade que Deus manifesta do seu lado de fora tem a ver com aquilo que Ele vê quando olha para o seu lado de dentro. Se partindo do princípio que Eva nasceu do osso, como está escrito, nós podemos então dizer que a mulher o tempo todo já existia. E ela estava onde? Dentro dele. Deus está dizendo, não fique achando que eu vou trazer do Japão. Não fique achando que eu vou usar profeta estranho o tempo todo. Deus está dizendo, tudo o que eu preciso para melhorar seu lado de fora é que você melhore o seu lado de dentro. Fica de pé em nome de Jesus. Se espreguiça aí, faz uma laboral que você tomou um chá de cadeira. Mas foi um chá forte, vai, se espreguiça. Foi um chá bom, esse chá não é para dormir não. Esse chá só quem dorme é o Adão. O crente em Jesus Cristo desperta com esse chá de palavra. Vamos lá, diga comigo, a fé. Diga de novo, a fé não sente. Diga, a fé sabe. Você não manifesta o que você sente o tempo todo. Se você manifestar só o que você sente, você vai cair no abismo. Porque tem dia que a gente está mal. Então está na hora de você manifestar o que a Bíblia diz. Está na hora de você manifestar o que a palavra de Deus diz. Jó, enquanto falava do que sentia, perecia. Mas então ele lembra daquilo que ele sabia. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. E as coisas começam a melhorar para ele a partir do capítulo 38. Comece a evocar o que você sabe. Segunda coisa, sobre a fé. Ela é real, eu preciso ter. Ela é verdadeira, mas ela não tem a primazia da minha vida. De quem é a primazia da minha vida? Quem lembra? Isso, de quem é a primazia da minha vida? Palavra, porque a fé que eu preciso vai vir pela palavra. Palavra não é o lugar do depósito. Fé não é o lugar do depósito. Fé é o lugar do saque. Palavra é o lugar do depósito. Sempre que você guardar a palavra, a fé vai te dar poder para sacar. Amém? Se não está bom, é porque Deus ainda não acabou. Não vamos dar aquilo que é transitório, temporário, poder permanente. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, tá difícil, mas vai passar. O que mais Deus disse? Não é estar. Vai passar. Outra coisa que Deus falou que você não pode esquecer. Nem sempre o centro da vontade de Deus é um lugar confortável. Às vezes é desconfortável, mas é o lugar mais seguro. É ali que eu tenho garantia. Então fique aí, mesmo que não esteja tão bom. Fique no lugar que Deus te colocou. Enquanto eu não tenho poder para conseguir na horizontal aquilo que eu quero, eu vou fazer na horizontal o que Deus quer. Porque aquilo que eu preciso vai vir da vertical. Nada que Deus tirar de mim é maior do que o que Ele tem para me oferecer. Então se eu perder coisas nessa caminhada que Deus não vai me restituir, não tem problema, porque tudo que Deus não me restitui, Ele compensa. Amém? Deixa para aplaudir no final. Segura. Trava na beleza.
Meu Adão tem que dormir, porque tem coisas que se Deus me pedir, Ele sabe que eu não vou dar. Então por isso é que Ele vem e Ele toma. E glória a Deus. Alguém pode dar glória a Deus por algo que Deus tomou? Glória a Deus. Um amigo que você não queria, mas Deus tomou. Diga glória a Deus. A Bíblia não diz por tudo dai graças, mas ela diz em tudo dai graças. Última lição da manhã. Última lição da manhã. A realidade que eu quero que Deus mude do lado de fora vai depender daquilo que Ele vê quando olha para o teu lado de dentro. Então qual é a oração que a gente vai fazer agora baseado em tudo que a gente ouviu? Deus, melhora meu lado de dentro.